pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos dar continuidade à aula de processo de formação de palavras, agora com derivação. Sem enrolação, vamos lá, vamos aprender e bora. Vamos lá, processo de formação de palavras, derivação. Como vocês lembram, né? Temos a composição, né, e temos a derivação. Derivação é o processo de formação de palavras em que o radical recebe afixos, prefixos ou sufixos para criar novas palavras. É um pouco maior, né, do que a composição que tinha duas formações. Essa aqui tem mais, mas é bem simples de entender, beleza? Vamos lá. Exemplo, feliz, que é o radical, adiciona-se o prefixo e altera o sentido. Infeliz. Lembrando que o prefixo ele altera o sentido e o sufixo altera a classe de palavra. Show? Triste, tristeza. Aí, derivação sufixal aí, ó, tristeza, alterando a classe de palavra, beleza? Vamos lá. Ah, professor, qual classe de palavra virou aqui? Substantivo, show? Substantivo abstrato, olha aí. Vamos lá, dica. A derivação parte de uma palavra existente e apenas a modifica, sem combinar dois radicais diferentes. Vamos lá. A derivação pode ocorrer de várias formas. Temos aí a prefixal, adiciona um prefixo, sufixal, adiciona um sufixo, e aí agora começa a complicar um pouco, porque a gente tem a prefixal e sufixal, parasintética, imprópria e regressiva. Bizu, olha aí o bizu aí, ó. Cada tipo de derivação altera a palavra de um jeito específico, prestando atenção ao que foi acrescentado ou retirado. Vamos lá. Vamos primeiro para a derivação prefixal. Ocorre quando o prefixo é adicionado antes do radical. Simples, olha lá. Temos o radical fazer, refazer. Infeliz, feliz, infeliz. Leal, desleal. Dica, prefixo não altera a classe da palavra, apenas muda seu significado. Olha só. Foi dito isso já, pessoal. Vamos lá. Sufixal agora, derivação sufixal. Ocorre quando o sufixo é adicionado depois do radical. Exemplos: amor, amoroso, triste, tristeza, forte, forteza. Acredito, forteza existe. Sufixo pode alterar a classe gramatical. Por exemplo, verbo, substantivo, verbo para substantivo, amar, amor. Adjetivo para substantivo, triste, tristeza. Agora, pessoal, agora é a parte que vocês têm que prestar um pouquinho mais de atenção. Derivação prefixal sufixal. Quando a palavra recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo, mas ainda faz sentido se um deles for retirado, é derivação prefixal sufixal. Por exemplo, infelizmente e deslealdade. Por quê? Se você tirar o se você tem infelizmente, você tirar o mente, infeliz ainda existe, né? E o deslealdade, se você tirar o deslealdade ainda existe. Quando você tira um dos sufixos e a palavra ainda faz sentido, é porque ela é prefixal sufixal. Olha lá, a dica aí. Se a palavra faz sentido sem o prefixo ou sem o sufixo, trata-se de uma derivação prefixal sufixal. Vamos agora para a próxima, parasintética. Muita gente confunde a derivação parasintética com a derivação prefixal sufixal. Vamos desmistificar isso agora. Quando a palavra recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo, mas se um for retirado, a palavra deixa de existir. E aí? E agora? Olha lá, vamos ver envelhecer. Vamos tirar o em. Existe a palavra envelhecer? Não existe. E se a gente tirar o ser, envelhe, existe? Não existe. Da mesma forma com amanhecer, se a gente tirar o amanhe, não existe. Ou nem amanhecer. Empobrecer, pobrecer não existe. E nem empobre. Então, se a gente tira um prefixo ou sufixo e faz sentido, derivação sufixal. Prefixal sufixal. Se perde o sentido, a palavra deixa de existir, parassintese. Beleza? Derivação imprópria agora, pessoal. Ocorre quando a palavra muda de classe gramatical sem sofrer alteração na forma. Olha lá. Exemplos. O jantar foi delicioso. Então, o que acontece? A palavra ela muda de classe gramatical sem sofrer alteração na forma. A palavra vai ficar a mesma. Só que por algum motivo, por exemplo, substantivação, que é quando a gente coloca um artigo antes do verbo, transforma um verbo em substantivo, é o que mais acontece, né, nesse caso de derivação imprópria. A palavra fica igual, mas ela muda a classe de palavra. Olha aí, ó. Jantar é um verbo de primeira conjugação. Quando a gente coloca o artigo o, ele vira o substantivo. O jantar foi delicioso. Então, o verbo virando substantivo. Ó. O olhar dela é misterioso. Olha aqui, ó, adjetivo para substantivo. Lembrando que a substantivação, ela funciona em qualquer classe de palavra, beleza?
O bonito da casa são as cores. Então, adjetivo para substantivo. Dica: se a palavra não mudou sua forma, mas mudou de classe, é derivação imprópria. Mas e agora? E se ela mudar de forma também? Aí a gente vai para derivação regressiva. Ocorre quando uma palavra perde uma parte do radical para formar um substantivo. Por exemplo, vender, venda. Uma observação, pessoal. Quando isso acontece, a gente forma um substantivo abstrato, beleza? Não é só sentimento, essas paradas não. Também tem isso, então prestar atenção. Vender, venda, atacar, ataque, defender, defesa. É só lembrar de regressiva, você volta. Então é a mesma. Eu lembro como se, sim, tirou alguma coisa da palavra, regressiva, beleza? E dica: esse tipo de derivação cria substantivos a partir de verbos, reduzindo a palavra. Show? Agora vamos lá para o resumo final, para a gente estar finalizando nossa aula, beleza? Vamos lá. Prefixal, adiciona o prefixo antes do radical. Sufixal, adiciona o sufixo depois do radical. Prefixal, sufixal, recebe os dois, mas ainda faz sentido se remover um. Parasintética, recebe os dois e não faz sentido sem um deles. Imprópria, muda a classe gramatical sem mudar a forma. Regressiva, reduz um verbo para formar um substantivo. E o bizu final, olha aí, ó. Se a palavra ficou menor, regressiva. Tirou alguma coisa, ficou menor, regressiva. Se trocou de classe sem mudar a forma, imprópria. Se adicionou prefixo ou sufixo e manteve o sentido, derivação normal. Se adicionou prefixo e sufixo ao mesmo tempo e não pode tirar um deles, é parasintética. Show? Assim, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Dessa maneira a gente finaliza o processo de formação de palavras. Vamos iniciar a morfologia de vez agora com substantivo. Então, não percam nossos vídeos. Toda segunda-feira vídeo novo no YouTube. Compre o nosso curso para vocês aprenderem mais e tem tudo que vocês precisam para gabaritar português e todas as outras matérias. Mas eu falo da minha parte, português. Senhores, fiquem com Deus. Obrigado pela atenção e tamo junto.